Oi, pessoal, eu sou a Lohane, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar um pouco sobre analgésicos e como funciona o nosso corpo e principalmente como é o processo de dor que a gente pode enfrentar, o que todo mundo já enfrentou na vida. Bom, o analgésico, ou remédio, né, é uma substância de alívio da dor. Alguns analgésicos prometem a remissão da dor, que significa você não sentir nada, mas a gente sabe que a maioria dos analgésicos eles fazem um alívio da dor, seja aumentando o seu limiar de dor, ou seja, você fica um pouco mais tolerante àquele estímulo doloroso ou interrompendo a maioria das informações de dor. Mas como é que isso funciona? A dor, ela é um processo neurofisiológico. Eu ia dizer fisiológico, mas é um pouco mais complexo, porque envolve o nosso sistema nervoso central. Geralmente, a dor, ela é um processo complexo, ela é subjetiva, porque ela é um sintoma diferente de um sinal, né? Deixar bem claro aqui que sinal é uma coisa, sintoma é outra. Sinal é algo que a gente pode perceber, a gente pode ver, inspecionar. Um sintoma já é algo subjetivo, é algo que você relata que está sentindo, por exemplo, uma dor. Ah, Lohane, mas dá para perceber que aquela pessoa tá com dor, porque ela tá fazendo umas caretas meio estranhas, ela tá colocando a mão no lugar da dor. Sim, a gente vai ter uma resposta à dor, sim, que a gente pode perceber que provavelmente aquela pessoa está com dor. Ou ela pode reclamar, ou ela pode gritar, ela pode colocar a mão no lugar da dor, ou ela pode estar bem desconfortável, mas a dor é um sintoma, então ele é subjetivo. A gente pode ver que a pessoa está desconfortável, mas a gente não pode ver a dor, porque ela é algo subjetivo e individual. Então, isso é o que caracteriza um sintoma, por exemplo. E a dor, como é que ela funciona? Eu tô aqui com a minha colinha para eu não me perder. Eu quero fazer algo bem claro e que todo mundo possa entender e eu deixar um pouquinho as questões mais técnicas de lado, por enquanto. Bom, a dor, ela é uma informação sensorial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil da gente imaginar. Eu esbarro, por exemplo, o meu dedinho na quina da porta. E logo eu tenho aquela sensação de dor. Como é que isso foi processado? Porque a dor, ela tem um caminho. Ela leva a informação para o nosso cérebro para a gente entender, para a gente entender e racionalizar aquele sentimento, aquela sensação. Por exemplo, eu esbarrei o dedinho na quina da porta e aí eu senti a dor. Como que isso funciona? No nosso corpo, na pele, em todos os órgãos, existem nociceptores, que são os receptores de dor. Assim como também existem os receptores, os baroreceptores, que são receptores perceptores, na verdade, de pressão, que existe lá no pulmão, por exemplo, perceptores de tato, receptores e perceptores de temperatura no nosso corpo como um todo. E no caso da dor não é diferente. No nosso corpo a gente tem esses nociceptores. Quando eu falo nociceptores, eu falo de receptor ou preceptor de... É receptor mesmo. Receptor de dor. Então, o nociceptor é um receptor de dor. Ele vai perceber aquele estímulo e naquele lugar ele vai mandar uma informação para o nosso sistema nervoso central, que fica... A primeira informação sobe lá para a nossa medula espinhal. Essa informação é conduzida por fibras, por alguns nociceptores que têm alguns tipos de fibra. O caso da dor, as fibras que conduzem essa informação dolorosa são do tipo C. O que significa? As fibras do tipo C, elas demoram um pouquinho mais para chegar a informação lá na nossa medula, a informação de dor, no caso.
E aí, essa informação vai para nossa medula, lá na nossa medula faz outras conexões e sobe lá para o nosso cérebro, no lugarzinho que tá lá no meio dele, que chama tálamo. Lá no tálamo tem algumas outras partículas menores que entendem e processam toda essa informação simples, mas que é complexa ao mesmo tempo de dor. Essa informação é percebida pelo nosso cérebro, então, como algo nocivo, algo doloroso. E a informação que subiu, ela desce para a gente reagir a essa dor. Por exemplo, o dedo que eu bati lá na quina da porta. A reação dessa dor, por exemplo, pode ser uma reação, na maioria das vezes, motora. Ou eu tirar o pé dessa região, da quina da porta, que é a primeira coisa que a gente faz, claro. Ou também eu levar a mão no meu pé para ver se a dor para. E incrível que muitas das vezes a dor para, dependendo de como foi o machucado. Porque, como eu falei para vocês lá no comecinho, que as fibras de dor, os nossos receptores, que eles enviam a informação dolorosa para o nosso sistema nervoso central, elas são do tipo C. Fibras do tipo C são fibras que demoram um pouquinho mais para levar a informação. Agora, a informação de tato, quando eu aperto, por exemplo, a minha mão, ela é muito rapidamente percebida pelo nosso cérebro. E essa informação e essa reação, por exemplo, do nosso corpo de apertar um lugar onde a gente bateu, onde ficou dolorido, é muito natural e sim, ela pode parar a dor, porque essa informação de apertar do tato, ela chega muito mais rápido no nosso cérebro, que pode cortar a informação de dor. Então, a dor faz todo esse caminho complexo, que eu tentei ser o mais simples possível para você entender. Ela faz esse caminho complexo. E aí, onde um analgésico pode entrar para, como eu falei lá no comecinho, diminuir ou aliviar essa dor? A maioria deles entram nesse processo cortando a informação de dor, assim como eu expliquei lá no tato, mas de uma forma diferente, é claro. Ele corta essa informação de dor, ou ele aumenta o limiar da nossa célula, por exemplo, para tolerar um pouco mais a dor. Então, alguns dos mais utilizados, mais conhecidos de analgésicos são dipirona, paracetamol, que muitas das vezes os analgésicos são combinados não só com essa substância para aliviar a dor, mas também alguns combinados com antipirético para diminuir, por exemplo, febre, que é o caso da dipirona, analgésico combinado com anti-inflamatório. Eles raramente estão associados com uma questão só da analgesia. Às vezes eles estão associados com outros componentes também. Paracetamol, dipirona, tem os anti-inflamatórios, que eles sempre têm essa questão da analgésica também, anti-inflamatório. Tem os opioides, que são os analgésicos, que a gente chama de analgésico narcótico, que ele já tem uma composição mais complexa e ele geralmente vai aumentando um pouquinho mais a dosagem, e o problema maior deles e de todos os analgésicos é a questão dos sintomas que vêm depois. Eu esqueci a palavra. Do que ele implica. Não, de fato, a ação, o mecanismo de ação do analgésico, mas no que ele pode vir a trazer para você depois. E alguns antidepressivos também vão conter analgésicos. Outros anticonvulsivantes também vão conter essa substância analgésica. Então, eu deixei aqui um pouquinho só sobre essa questão do analgésico. Semana que vem eu vou falar um pouquinho dos anti-inflamatórios e vou
aprofundar um pouco mais essa questão de dor e de processos e mecanismos dos remédios e como eles agem no nosso corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até semana que vem.